Muito bem, meus amigos, estamos de volta ao programa Em Pauta. O assunto hoje é Romizeta. Vané, fala um pouquinho pra gente sobre a entrada triunfal de Juscelino Kubitschek no Romizeta em Brasília. Esse é um fato, diria que histórico, né? É um fato importante. Vamos voltar um pouquinho antes desse momento. O que aconteceu lá na Construção de Brasília? Ela pretendia, né, como aconteceu, ser o centro do país, né? Então ela foi escolhida geograficamente no centro geográfico do Brasil. E aí foram se construindo estradas para se chegar em Brasília. Brasília estava lá no meio do cerrado e não tinha acesso fácil. E nesse meio tempo o governo federal já começou a trabalhar a questão da construção das estradas que iriam todas desembocar na capital federal. E aí se organizou algumas caravanas, que se chamaram Caravanas de Integração Nacional. Uma delas saiu de São Paulo, Rio, Brasília. E nessa, o Romizeta, 2 exemplares do Romizeta fizeram parte, acompanharam. Eram os 2 Romizetas e mais outros veículos que eram produzidos no Brasil, ou montados no Brasil naquele momento, né? Então tinha ali ônibus, caminhões, jipes, combis, enfim, os veículos que existiam naquele momento. E aí quando se chegou em Brasília, num dia até nublado, chuvoso, né? Mas Juscelino, por ser o Romizeta um carro pequeno, aberto, né? Um carro que tinha aquele teto solar, que tem, né? O teto solar, ele entrou em pé com a bandeira, empunhando a bandeira ali no eixo monumental de Brasília, que foi um fato que ficou marcante. E o curioso é o seguinte, que essa bandeira que ele estava empunhando é uma bandeira que ela foi, durante a viagem, presa no carro lá, tremulando, né, uma bandeirinha do Brasil, numa lança de índio. E essa bandeira nós temos hoje, ela ainda guardada no acervo da Fundação, exposto lá no nosso Museu do Romizeta, a bandeira original, com essa lança e a própria bandeirinha toda. Ela já chegou lá um pouco estragadinha, porque ela foi batendo daqui lá. E agora, claro, com o tempo a gente tentou preservá-la ao máximo, mas ela está lá ainda. É um objeto histórico de grande valia do ponto de vista histórico, que encontra guardado com a gente, à disposição inclusive da população no nosso centro de documentação. E é um fato interessante, foi uma articulação feita entre o governo e a própria Rome, para se conseguir essa... Claro que o Juscelino ele optou por fazer essa entrada, mas houve uma negociação prévia, né? Mas foi um fato importante, marcado, que na verdade ficou para a história, né? Hoje é uma foto clássica que é divulgada em todas as mídias aí, quando se fala em Romizeta, em Juscelino, ela é uma foto bonita até, por sinal. Não sei se a gente tem ela agora para apresentar, mas vale a pena conhecer sim a foto, né? Agora, o Vander e Eugênio, quantas Romizetas foram fabricadas e de que ano a que ano? Bom, o lançamento da Romizeta foi em 1956 e o encerramento foi em 1961. Durante esse período, o número que divulgamos é de 3.000 unidades. Quanto que custava? Vocês sabem mais ou menos quanto custava uma Romizeta naquela época? Olha, esse é um item que demorou um certo tempo para a gente levantar, vamos chamar assim, mas felizmente a revista Quatro Rodas divulgou, tempos atrás, uma tabela de 1960 dos carros, do preço dos carros, para fazer um comparativo de custo, e o Romizeta estava lá nessa tabela. E aí, para nossa surpresa, até para quebrar um pouco do estigma de que o carro era um carro caro, né? Na verdade não era, ele é o carro mais barato na época, né? Custava 370 mil cruzeiros. Nós até fizemos um comparativo que ele equivalia lá em 1960 a 38 salários mínimos. Era o carro mais barato do Brasil naquele momento. Um Fusca custava o equivalente a 48 salários mínimos, que também era um outro carrinho popular. Se nós compararmos, trazermos para hoje, o que acontece? O carro mais barato popular hoje no Brasil está na faixa dos 23 mil aí, nessas promoções que a gente vê, né? Um Mille, por exemplo. Ele equivale a 42 salários mínimos. Então, quer dizer, o Romizeta, ele tinha esse conceito de ser um carro popular, um carro tipicamente urbano, como o Eugênio disse, né? Era um carro para a cidade. E era um carro que foi desenvolvido lá na Europa no pós-guerra.
que era justamente para atender a situação econômica da Europa, que era uma situação difícil do pós-guerra. Era um momento onde a Europa não tinha, a população em geral, não tinha dinheiro, né? Então, qual foi o pensamento? Era justamente de um veículo de transporte que atendesse a massa, atendesse a população e que ele fosse barato. Que é, inclusive, o que motivou a Rome, o seu Carlos, a trabalhar para que esse carro fosse produzido. Era um carro de conceitos muito avançados, tecnologicamente, esteticamente falando, de produção fácil, né? Era um carro que tinha seus conceitos produtivos bastante fácil e que acabou culminando na sua produção, né? E vale ressaltar também, o Eugênio citou no começo aí a questão da motorização. Nós falamos que ele, num período, ele era um carro com motor 2 tempos da ISO, italiano, e depois, no outro período, a partir de 1959, ele era um carro com motor da BMW de 4 tempos. Por que isso aconteceu? Porque, a exemplo da Rome, a BMW também produziu esse carro na Alemanha. E lá ela usou, a partir de um certo momento, a sua mecânica. Ela adaptou o carro porque ela era uma fabricante de motocicletas, né? E aí, a partir desse momento, a Rome também adotou a mecânica BMW. Era uma mecânica um pouco mais forte do que a ISO, era um carro que era mais eficiente do ponto de vista de locomoção. Então é por isso que ele mudou até 58 ele era um motor com mecânica ISO italiana, motor 2 tempos, e a partir de 59 ele passa a ser um carro, o mesmo carro esteticamente, mas com mecânica BMW, com motor 2 tempos, um motor de 300 cilindradas agora, o anterior era 250, ele passa a ser um carro mais eficiente, um carro que mantinha todas as suas características de segurança, conforto, economia, mas ele era um carro mais eficiente. Desses 3.000 veículos, Eugênio, que foram fabricados, hoje nós estamos em torno de quanto ainda, desses 3.000 veículos? Bom, é difícil dizer porque sempre aparece um carro aqui e ali. A última estatística que foi feita pelo Clube da Romizeta em São Paulo indica um número aproximado de 300 unidades, mas a gente acredita que tenha mais. Inclusive, houve esse comentário que o comendador Emílio Rome, ele separou um carro para cada filho e um carro para cada neto. Naquela oportunidade, quando foi construído, ficou guardado para os filhos e para os netos. Realmente isso ocorreu? Bom, eu não tenho conhecimento disso. Pode ser que eles tenham usado os carros na época. Aliás, de fato usaram. Mas a Rome, depois que encerrou a produção, não conservou nenhum dos carros, né? Eles foram sendo vendidos aos poucos, né? Então, de modo que a Rome ficou sem nenhum carro. Posteriormente, a Rome acabou adquirindo uma unidade que se encontra hoje em exposição na sede da indústria. Existem Romizetas fora do Brasil? Então, como o Wagner já citou, né? A Romizeta foi produzida também na Alemanha e foi produzida no Brasil, na Itália, o país de origem, também na Espanha, na Inglaterra e na França. Em cada país teve algumas pequenas adaptações para o mercado local. Ok, agora, Wagner, parece que o Pelé ganhou uma Romizeta, né, quando ele foi campeão do mundo. Verdade. Ele, quando foi campeão em 58, como todos sabem, o Pelé, ele despertou para o futebol na cidade de Bauru, né? Eu acho que você, Marcos, pode até me ajudar nessa questão. Qual foi o time que ele despertou lá em Bauru? Eu confesso que eu não me lembro agora. É um Baquinho, né? Acho que é isso. Não é o Noroeste, né? Não. Era outro time. Bauru Atlético Clube. Isso. Onde ele começou e depois ele foi para o Santos. Isso. Foi onde explodiu para o futebol. E aí, aos 17 anos, foi para a Copa do Mundo de 58 na Suécia, onde sagrou-se campeão, foi o destaque lá. E quando ele voltou para o Brasil, ele foi lá para Bauru visitar a família lá. E aí o que acontece? Uma grande festa em Bauru, toda a população reunida na praça, lá no aeroporto, para receber o Pelé. E o prefeito de Bauru, naquele momento, o que ele fez? Ele comprou um Romizeta 0 km na época e presenteou o Pelé com o Romizeta. O garoto Pelé, né? E esse carro, depois a gente não tem assim o paradeiro do carro, o que o Pelé fez com o carro. É claro, eu acho que o Pelé vendeu o carro, né? Imaginamos. E até recentemente, há uns 2 anos atrás, nós da Fundação Rome recebemos uma prospecção aí do pessoal que está organizando o Museu do Pelé em Santos, no sentido de buscar o resgate desse carro. Eles
mostraram interesse em tentar encontrar esse carro novamente e tentar expô-lo lá no museu do Pelé, que eles estão trabalhando em Santos, né, que vai ser feito em Santos. Mas é uma história legal, né? Esse negócio. E vocês têm fotos do Pelé com a Romizeta? Conseguiram alguma foto nesse sentido? Nós temos uma publicação do Jornal de Bauru que aparece uma foto do Pelé recebendo. Agora, Eugênio, por que se parou de fabricar a Romizeta? Muito se falou, né, o Fusca, que a Volks fez um acordo com a Rome para não deixar mais produzir. Falou-se muito naquela época, fala-se ainda, né? Mas por que se parou de produzir Romizeta? Bom, esse é um assunto não muito complexo, é um assunto que é tratado no dia a dia da vida das empresas. Todo o produto tem o seu ciclo de vida. O que quer dizer isso? Ele nasce, assim como as pessoas, se desenvolve, tem um período de vida adulta e depois ele acaba encerrando o seu ciclo de vida. Isso acontece com todos os produtos que são feitos pela humanidade. Então, o Fusca também passou por esse ciclo. Alguns ciclos são longos, como no caso do Fusca, outros são curtos, como no caso de computadores, e alguns são médios. No caso da Romizeta. A Romizeta durou 5 anos. E durante esse período, ela teve a sua fase de desenvolvimento, onde ela foi bastante divulgada pelo país. Era um carro que tinha um público-alvo bastante interessante, que mesmo sendo um carro popular, era um carro muito querido pela classe artística do Brasil. Então a gente já viu imagens do cinema. O Anselmo Duarte, que era um cinegrafista, cineasta muito conhecido na época, além de ser um ator e galã do cinema, ele era um dos grandes entusiastas do carro na época. E com isso ele trouxe outros artistas. Então a sociedade paulistana também adquiria esse carro. Então de forma que era um carro que tinha um público bastante querido. Além das pessoas, vamos dizer assim, comuns, né, que também tinham acesso ao carro. Esse período de florescimento do carro foi bastante interessante, né, onde ela participou de bastante evento, como a gente viu alguns já nas imagens que vocês divulgaram agora. Tivemos algumas caravanas, né, que partiram por exemplo, de São Paulo e foram até o Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para Brasília. Enfim, tivemos bastante eventos relacionados à Romizeta. A Romizeta também participou de competições, de corridas, tinha uma categoria específica para ele. Enfim, o carro que teve uma vida bastante ativa. Bom, como tudo chega ao fim um dia, a Romizeta também teve o seu ciclo de vida encerrado. E não tem nenhuma relação com outras montadoras, não existe nenhum lobby anti-Romizeta, não existiu acordo entre Volkswagen ou qualquer outra empresa para, vamos dizer, exterminar o carro. Nada disso aconteceu. Foi o ciclo natural de vida, começo, meio e fim. Se esse carro tivesse hoje sendo fabricado, vingaria, na sua opinião, gente? Bom, nós estamos falando de um carro que tem 55 anos de idade, então naturalmente ele não poderia ser um carro como aquele que nós conhecemos. Se o ciclo de vida da Romizeta fosse maior, ele teria sofrido, como se diz, aprimoramentos e desenvolvimentos. Mas o conceito da Romizeta é o que vale, não o carro em si. E dentro desse conceito do Romizeta, que é um carro urbano, com excelentes características de desempenho e consumo, nós temos na produção mundial atual diversos exemplos, inclusive alguns deles sendo comercializados no Brasil. Então o conceito do Romizeta é tão atual hoje quanto foi há 55 anos atrás. De modo que existem os sucessores da Romizeta, que são produzidos por outras empresas. Eu acho que o que ficou
de tudo isso, desse carro revolucionário para a época, foi o conceito. É o conceito de transporte urbano, conceito de economia, conceito de facilidade de locomoção, que a gente vê hoje claramente na indústria automobilística mundial, né? Hoje a indústria está buscando esse tipo de negócio, quer dizer, carros pequenos, carros urbanos, carros justamente dentro de um tema que nós já falamos anteriormente, que é a questão do transporte individual. Estatisticamente, já se tem claro que a maioria dos usuários de automóveis andam sozinhos, ou no máximo em 2 pessoas. Quer dizer, então, para que precisamos de um carrão, né? De um carro grande, se nós vamos usar somente nós mesmos, motorista, ou quando muito um passageiro? E é o conceito que está válido hoje, né? As grandes montadoras do mundo estão trabalhando fortemente nesse conceito de carro individual, né? Inclusive para estacionar, né? Que hoje é muito difícil, né? O que nós temos de veículos circulando por aí, em termos de estacionamento, o Romizeta seria o ideal, né? Porque qualquer cantinho você colocaria um Romizeta. E pela curiosidade da porta frontal, né? Ele foi feito exatamente para isso, para ele parar de frente para a guia, abrir a porta e sair na guia, sair no passeio direto, né? Não sairia na rua, né? Como a gente sai, né? Correndo o risco de ser atropelado até, né? Naquela época não, você parava de frente para a calçada e já saía na calçada, né? As mulheres adoravam, né? Era muito melhor, né? Eugênio, você tem um Romizeta? Tenho. Circula de vez em quando? Participa só de eventos especiais? Bom, ele funciona normalmente e a gente circula com ele de vez em quando. Chama atenção. Chama demais. As próprias características do carro, né? Ele é um carro que tem esse desenho inovador, inusitado e por ser também antigo e pequeno, com tantas características diferentes em relação aos carros que as pessoas estão acostumadas, ele chama bastante atenção. Vamos fazer mais uma parada? Já já a gente vai falar sobre os 55 anos que estão sendo comemorados do Romizeta e também do encontro que vai acontecer aqui em Santa Bárbara do Oeste. Rapidinho a gente já está de volta.